A gente começa a viver de uma maneira errada, porque a gente começa a viver do ego e não da centelha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Joia do canal Alma de Coruja e hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho sobre centelha divina. Fiz alguns vídeos já sobre o que é a centelha divina, deixe a centelha divina trabalhar. Só que eu recebo muitos questionamentos sobre se a centelha divina ela fica dentro de nós ou a centelha divina é algo fora de nós. E aí eu comecei a pesquisar, né, em alguns vídeos no YouTube, e tem muita gente que fala coisas corretas da centelha divina, mas ninguém deixa claro se a centelha divina é algo que está fora do nosso corpo ou faz parte, né, da nossa consciência. Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe um like e espalhe esse vídeo para muitas pessoas, porque de repente alguém tem a mesma dúvida que nós estamos tendo aqui. Bem, a centelha divina, ela está dentro de nós. Nós nascemos com a centelha divina. Todo mundo tem uma centelha divina. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo que está vivo na 3D tem uma centelha divina. Então, eu peguei um exemplo de um dos vídeos do professor Hélio Couto, eu não lembro qual agora, que eu já assisti quilhões de vídeos dele, mas ele fala em um vídeo que eu achei assim, sabe quando você vê aquilo e fala, não, é isso aí realmente que eu achava que fosse mesmo? Mas ele deu um exemplo muito legal, que quando a gente nasce, pela primeira vez, a gente nasce, tem uma consciência lá. Essa consciência, ela vem com a centelha divina. A centelha divina faz parte da nossa consciência. A gente não existe sem a centelha divina, porque a centelha somos nós. Então, a centelha nada mais é que a parte mais pura da nossa alma. É a parte limpa, é a parte do amor, é a parte da gratidão, é a parte da prosperidade, é a parte da alegria, é a parte da saúde. Tudo de bom tá dentro da centelha divina. Só que quando colocam lá a centelha divina na nossa alma, e aí a gente nasce com o corpo aqui, um avatar, também vem junto o quê? O ego. Então, por isso que muitas vezes o professor Hélio Couto falava assim, quando a gente pede a ressonância harmônica, a ressonância vai entrar, só que vai bater no ego e bate, até começar a furar o ego. Por quê? Porque a nossa alma é a centelha. E o ego, ele tá aqui para ajudar a gente em muitas situações da nossa vida. Mas às vezes atrapalha muito mais do que ajuda, né? Porque o ego não deixa a gente ver a sombra, o ego não deixa a gente passar nas catarses, o ego, a gente não consegue enxergar o nosso erro para acertar a sombra. E isso é muito ruim, porque a centelha divina é como se fosse a parte boa, né, da nossa alma, a parte pura da nossa alma. Então lá a gente vai perdoar, a gente vai entender que a gente fez muita bobeira e deixa pra lá. A gente deixa algumas situações passarem porque é bom e melhor pra gente. A centelha entende tudo isso. Nós não, por quê? Porque a gente deixa o ego passar na frente da centelha. Quando a gente faz a ressonância harmônica, o professor Hélio sempre fala, deixa o ego de lado, deixa a centelha trabalhar, deixa a centelha trabalhar, deixa a centelha trabalhar. E é isso aí que ele tá falando. Quando a gente nasce, é como se fosse... Vamos dar um exemplo aqui que é mais fácil de entender? Faz de conta que nós somos um copo de água, tá? Esse copo somos nós, é a nossa alma. Aqui no fundinho do copo tem a centelha divina. Então a gente nasce puro, a gente nasce com a centelha divina aqui pura. Só que acontece que o ego vem também. E tudo que a gente vai enchendo esse copo aqui, ó, tudo é coisa do ego. Então, ó, a Cacau tá aqui embaixo, gente, de mim. Ela não sai do meu pé. Vocês vão ouvir ela o vídeo inteiro, mas eu deixo ela aqui que eu tenho dó de prender ela em algum lugar. Então, vem tudo lá à tona. Então, vem o ódio, a briga, a discussão,
você se acha melhor que o outro, você começa a comparar. Tudo isso aqui, ó, a gente vai enchendo o copo da nossa alma com o ego. E a centelha fica onde? Lá no fundo do copo. A gente começa a viver de uma maneira errada. Porque a gente começa a viver do ego e não da centelha. A gente tem que começar a fazer essa mudança de dentro para fora, porque aí a gente começa a limpar essa água suja que está aqui no nosso copo, no nosso cálice, e consegue chegar aqui na centelha divina. E aí isso chama-se iluminação. Se a gente consegue chegar aqui, ó, na centelha divina, nadar até lá ao fundo para chegar na centelha, a gente consegue se iluminar. É fácil? De novo eu falo, não, lógico que não é fácil, gente. Só que se a gente consegue chegar pelo menos até a metade, já tá ótimo. A gente não precisa tirar 100 nessa vida. Se a gente tirar 50, já tá de bom tamanho. Mesmo porque a gente vive aqui na Terra, na 3D, nessa energia densa. Se a gente consegue fazer o máximo possível para tentar chegar mais perto da nossa centelha divina, que está lá no fundo do nosso copo, é maravilhoso. Eu acho que na Terra, ou nessa encarnação, pouquíssimas pessoas vão conseguir chegar lá na centelha divina, para ficar 100% unido e unificado com a centelha. Então, eu não sei se eu fui clara para vocês, e eu quero deixar bem claro aqui que a centelha somos nós, tá, gente? Então, a gente fala, nossa centelha, vamos acessar a centelha. A centelha não é lá, é cá, tá dentro da gente. A gente tem que limpar as nossas sombras, a gente tem que deixar o ego de lado para a gente conseguir alcançar a centelha, lembra? Lá no fundo do copo. Nós somos o copo. O copo tá cheio de ego. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente faz as pessoas sofrerem, por isso que a gente briga, a gente se compara, a gente é maldoso muitas vezes. E isso é do ser humano. Tudo bem, gente, a gente sabe que é do ser humano, a gente não pode se culpar por isso. A gente só tem que acertar a partir de agora que a gente tem a consciência. Isso chama-se expansão da consciência. É você expandir a sua consciência num modo, assim, automático de que quando a gente faz alguma coisa errada, você fala, poxa, eu fiz errado. Vou parar e vou acertar isso, porque isso aqui tá errado. Porque quando a gente não tem a consciência, o que a gente faz, a gente deixa pra lá. Porque a gente não fala às vezes que a ignorância é uma bênção? Eu não sei se essa frase é tão boa assim. A ignorância que eu tô falando aqui é de não saber e não entender que a nossa vida é o jeito que a gente cocria, o jeito que a gente age, o jeito que a gente trata as pessoas. Essa é a nossa vida. Porque nesse fluxo de energia que a gente está vibrando. Então, a nossa vida não vai ser nada diferente desse fluxo de energia que a gente está vibrando. Lembra da ação do universo? A gente emana para o universo o que a gente está sentindo. Se a gente está sentindo coisa boa, vai voltar coisa boa, porque o universo, ele é neutro. Ele não é nem bom nem ruim. Não é nem negativo e nem positivo. Então, ele sente o que a gente está sentindo. Se a gente sente maldade, se a gente é arrogante, se a gente não tá nem aí pra ninguém, é isso que vai voltar pra gente. A gente tem que acordar pra isso. E a gente tem que nadar até chegar lá na centelha divina, que pode ser daqui algumas gerações, né? Pode ser daqui algumas reencarnações, né? Sei lá, de repente 5, 10, 1 milhão, não sei. Mas a gente tem que tentar. Cada vez que a gente acordar, a gente tem que pensar nisso e falar, pô, hoje é um dia novo. Hoje é um dia que eu vou nadar um pouquinho mais para chegar na minha centelha. E se eu conseguir nadar nessa vida aqui, que a gente tá, 50%, eu já vou ficar super feliz. Não sei nem se a gente consegue chegar nessa vida, mas a gente tem que tentar. Cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente coloca o pé no chão, sai da cama, a gente tem que tentar falar, hoje é um novo dia que eu vou conquistar mais algumas coisas para minha expansão da consciência. É assim que tem que fazer, gente. É um pouquinho de cada vez, é entendendo o porquê das coisas, é entendendo que quando a gente tem consciência,
é mais difícil de um lado, porque a gente tem muito mais responsabilidade com tudo, né, da vida, só que também do outro lado a gente tem muito mais sabedoria na tratativa das coisas com a vida e com o que a gente faz aqui. Espero ter passado esse recado e vocês entenderam o que é a centelha divina, porque é importante acessar a centelha divina. Quando a gente medita, a gente fica naquele estado meditativo, né, que é o ponto zero. A gente tem que tentar chegar lá no fundo do nosso copo para se conectar com a centelha. Não é que você passou por tudo e vai ficar lá com a centelha, não. É se conectar, aí a gente volta, porque o eguinho, ó, tem um monte de coisa antes de chegar na centelha. Espero que gostaram desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe um like, ative o sininho e até o próximo vídeo.